beleza? Bom, então hoje, aqui nesse vídeo, a gente vai falar sobre vias de administração de fármaco, tá? O primeiro princípio farmacocinético que a gente vai comentar, tá? Então, de uma forma bem resumida, bem tranquila, vamos lá. Então é o seguinte, ó. Então a gente vai ter as vias de administração dos medicamentos, eles podem ser administrados, basicamente, inicialmente aqui de duas maneiras, né? Utilizando acesso sistêmico do organismo, quer dizer, o medicamento ele vai ser introduzido no corpo e ele vai precisar circular na circulação sistêmica sanguínea para poder chegar no seu tecido-alvo, tá? E a gente tem administrações locais, onde você coloca o medicamento diretamente no local onde ele tem que agir. Então vamos falar um pouquinho das duas aqui, ó. Então as vias sistêmicas, a gente vai ter, a primeira delas que a gente vai falar, a gente vai ter dois tipos. As vias enterais, que envolvem a introdução do medicamento no sistema entérico. Qual que é o sistema entérico? Sistema gastrointestinal, né? Então são vias muito utilizadas, a principal delas é a via oral, é uma via muito usada, todo mundo já utilizou medicamento por via oral, comprimido, cápsula, né? Enfim, então a gente tem o medicamento que é colocado na boca e a pessoa engole para que ele siga para o trato gastrointestinal, onde ele é absorvido principalmente no intestino. Então a via é muito usada, ela tem várias vantagens, o fato de ser acessível, o fato de ser confortável, né, não produzir nenhum desconforto, não precisar de um profissional habilitado para estar administrando o fármaco, a pessoa mesmo faz o uso do medicamento, enfim. A gente tem a via sublingual, que é quando o medicamento é colocado embaixo da língua, e lá ele sofre ele já é com uma formulação que faz com que ele se dissolva facilmente com a saliva, e você tem ele sendo absorvido pelos vasos sanguíneos que estão embaixo da língua, ele é rapidamente absorvido, atinge circulação sistêmica de maneira muito rápida e produz efeitos terapêuticos rápidos, né? A desvantagem é que você não tem muitos medicamentos disponíveis que utilizam essa via, mas é uma via bem interessante. A gente não tem antidiabéticos, por exemplo, que a gente vai falar que usa via sublingual, só via oral, né? Via oral a gente vai falar muito. E a via retal. Então, ó, essas três vias, né? A retal é aquela que utiliza supositórios, né? Você usa muito mais para crianças e tal, que não conseguem engolir um medicamento, enfim. Quando a via oral, normalmente, ela não é possível de ser utilizada, se utiliza a via retal. Então, todos introduzidos no sistema gastrointestinal, tá? E aí vai ter que passar por processo de absorção para chegar no sangue e tal. Bom, a outra via sistêmica que a gente vai ter é a chamada via parenteral, né? Então são as vias parenterais, que utilizam o quê? Injeções. Então o medicamento ele é injetado no organismo, né? Na maioria das vezes, dependendo da via, você precisa de uma pessoa, por exemplo, habilitada para conseguir fazer a introdução desse fármaco no organismo, né? Você precisa ter uma certa técnica para estar utilizando a via parenteral. Então, as vias parenterais, a primeira delas, a intravenosa, né? Também chamada de via IV. Alguns chamam de endovenosa, tá, gente? Mas de acordo aí com a semântica da palavra, o mais correto é falar intravenosa, tá? Porque endovenosa, enfim, por uma questão de origem da palavra, endo é grego, né? E venosa é do latim, então teria que ser endoflébica para ficar mais, enfim, essas questões assim. Mas no meio médico o pessoal fala muito EV, né? Porque endovenosa, mas o mais correto em termos linguísticos é intravenosa. A intramuscular, então essas vias são extremamente rápidas, produzem efeito muito rápido. Na intravenosa você pula a etapa de absorção, porque você já introduz no sangue. A intramuscular, o medicamento ele é injetado direto no músculo e ele precisa sofrer uma absorção para chegar até a circulação sanguínea. E a outra é a subcutânea, né? A subcutânea, o fármaco vai ser administrado através de injeções no tecido embaixo da pele. A gente vai falar um pouquinho dela também. Bom, as vias locais, gente, a gente tem a via tópica, que o medicamento é colocado no local onde ele tem que agir. Essa via tópica pode ser, ó, a gente tem várias, ó, inalatória, então o pessoal que usa a bombinha para asma, ele está jogando o medicamento, o broncodilatador, direto no sistema respiratório. Então ela tem um uso que local, a via de administração é local, né? Então a gente usa esse termo tópico. Então a gente tem a intranasal, por exemplo, como eu falei para vocês, descongestionantes, antialérgicos para rinites e tal. A transdermal, né? E a intratecal. Né? Intratecal é quando você administra diretamente, por exemplo, quando faz anestesias peridurais, é administrar no espaço tecal na medula espinhal. Então você está jogando diretamente ali onde ele vai ter que agir. Tá bom, gente? A gente vai falar mais da via oral, né? E da via subcutânea, que é a via que a gente utiliza para administrar insulina, tá? Essas vão ser as principais vias que a gente vai estar
comentando aí sobre medicamentos para o diabetes. Bom, gente, aqui ó, nessa figura a gente vê que tem, né, ilustrando algumas vias parenterais que a gente falou, então com relação à técnica, né, da injeção, da inoculação, o posicionamento da seringa e da agulha com relação à pele. Então, intramuscular normalmente é 90 graus, porque o tecido muscular é um tecido mais profundo, então para você atingir, você tem que fazer a perfuração nessa angulação. A subcutânea é 45 graus, você atinge o tecido subcutâneo, que está aqui embaixo, onde tem tecido adiposo e tal. A intravenosa no espaço vascular, né? Então você joga o medicamento direto na corrente sanguínea. Então é a via mais rápida, né, de produção de efeito. Então em 25 graus você pega a intravascular, intravenosa. E a intradérmica, né, que daí é já na região da derme, tá? Usa aqui uma angulação de 10 a 15 graus. Bom, as vias enterais, né, então como a gente falou, é a entrada do fármaco no sistema gastrointestinal lá. Então ele vai ter que viajar pelos tubos aqui e tudo, e vai ser absorvido principalmente no intestino delgado, né, na porção inicial que é o duodeno. Só que tem um porém aqui, né? As vias enterais, principalmente a via oral, você tem um medicamento, ele sofrendo metabolização antes dele produzir o seu efeito, né? O seu efeito terapêutico. Então, por que isso acontece, gente? Porque todo o sistema gastrointestinal, né, principalmente as porções mais superiores, exceto a porção terminal dele, a gente vai ter todo o sistema com conexões vasculares que conduzem o sangue de drenagem dos intestinos para o fígado, né? Então a gente tem duas principais veias que fazem essa condução, né? A chamada aqui a gente vai ter a veia mesentérica inferior e a veia mesentérica superior, são as duas principais veias de drenagem dos intestinos. Elas vão se encontrar e vão desembocar numa veia chamada veia porta-hepática, que vai conduzir esse sangue para o fígado. E o fígado vai metabolizar, porque ele tem que metabolizar os nutrientes que são absorvidos. Então os fármacos que são administrados por via oral, eles vão passar, a primeira passagem deles é no fígado. Então a gente fala que são fármacos que sofrem efeito de primeira passagem. Quer dizer, parte dele já vai ser inativado de cara antes de atingir a circulação sistêmica, que é quando ele sai do fígado e chega aqui na veia cava inferior, tá? E aí sim ele ganha o corpo todo. Então, normalmente as dosagens de medicamentos por via oral elas precisam ser maiores se fosse utilizar uma via, por exemplo, parenteral, né? Porque você precisa contar com essa perda inicial, que é o efeito de primeira passagem, tá? Então, a via oral tem essa desvantagem, né? Isso normalmente tem que estar previsto. Então, aqui a gente consegue ver, ó. Então, a gente tem a veia mesentérica superior, de drenagem dos intestinos, duodeno, jejuno, ilho, intestino delgado, que é a principal região onde a gente vai ter a absorção do fármaco, e a gente tem a mesentérica inferior, que pega mais a porção do intestino grosso. As duas se encontram na veia porta hepática, que conduz o sangue para o fígado. Então, de cara, o medicamento já sofre essa inativação. A via sublingual, normalmente, você não tem efeito de primeira passagem, quer dizer, o medicamento atinge circulação sistêmica. E a via retal, a gente tem 50% dele caindo nessa circulação porta hepática. Então, 50% dele sofre efeito de primeira passagem, tá? Os fármacos por via oral, 100% sofrem efeitos de primeira passagem, tá ok? Então, olha lá, gente. Então, aqui o medicamento entrando no estômago, né? Chegando as bolinhas azuis representando isso. A gente vai tendo ele sendo absorvido, indo para onde? Para a circulação, principalmente venosa de drenagem do intestino, aqui principalmente o duodeno, que é onde a gente vai ter uma maior superfície de absorção. E aí ele vai para o fígado, parte dele já é metabolizado, né? Então, tá vendo? Ele mudou aqui, ficou amarelinho, significa que é droga, fármaco inativo, né? Então, a parte vai ser perdida. Não tudo, porque você vai ter uma saturação de enzimas. E aqui a gente consegue ver os diferentes formatos de medicamentos que a gente utiliza por via oral, né? Isso está de acordo aqui, alguns são liberados rapidamente, por exemplo, as cápsulas, né? Onde você vai ter o fármaco lá dentro. O medicamento ele vai estar ou líquido ou aqui granular, né, sólido. A gente tem drages que tem um revestimento de silicone, a gente tem os comprimidos que são mais ricos em farináceos. Isso tudo interfere no tempo que esse medicamento vai ser absorvido, tá? Normalmente as cápsulas são rapidamente, têm a absorção mais rápida, os comprimidos ficam em segundo lugar aí, e as drages demoram um pouquinho mais porque elas vão ter
uma capa em torno que forma uma películazinha, né? Por isso que elas têm um aspecto mais lisinho e brilhante, e isso dificulta um pouco mais esse processo, mas isso tudo é do interesse terapêutico, da farmacoterapia. Você quer que isso aconteça, né? Que esse processo demore um pouco mais e tal, para produzir um efeito no tempo mais interessante. Tá ok, gente? Então, Via de Administração, a gente fica por aqui e a gente volta no próximo vídeo.